Hoje eu vou responder algumas perguntas feitas lá no meu Instagram e eu vou deixá-lo na descrição do vídeo se você quiser entrar lá. E já deixa seu like antes de pular para a pergunta que você quer, que eu vou deixar aqui na timeline. Mas eu vou começar exatamente com o BR Partners, que tem muita pergunta, muita mesmo, sobre esse banco. Estão perguntando se vale a pena incluir na carteira de dividendos, tem bastante gente perguntando isso, se é o momento de comprar, se vale a pena aqui, o Michel inclusive perguntou se acha uma boa incluir o BR Partners para dividendos e aposentadoria ou focar no Banco do Brasil. Então, são uma série de perguntas e antes de eu falar um pouco mais sobre o BR Partners e até mostrar minha projeção de dividendos, eu vou pontuar algo que é interessante você sempre ter em mente, que você, quando vê o Barsi falando, puxa, o Best de Barsi inclui bancos, né, ações perenes e tudo mais, ele está provavelmente falando de bancões normalmente, né? Porque quando nós falamos de bancos de portes menores, o tempo longo que eu tenho de bolsa, eu já vi muitos tropeços de bancos menores. Eles tropeçam mais. Calma que eu não estou falando mal do BR Partners, eu já vou chegar lá. O importante é que você tenha em mente que bancos de porte menor, se você compra num momento errado, erra o timing ali, ou se você vê o seu banco sofreu um período bem desgastante ali, ele pode ter quedas violentas e demorar muito mais uma recuperação do que nós estamos vendo, por exemplo, no Bradesco. No Bradesco, mais cedo, mais dia, menos dia, ele vai se recuperar. Agora, um banco menor, a gente sempre fica com aquela pulguinha atrás da orelha. Isso não quer dizer que seja um mau investimento, porque bancos menores tem porte menor, tem crescimento normalmente melhores à frente, né? É toda uma dinâmica diferente. Você pode ter um yield on cost fantástico comprando um banco de porte menor. Mas afinal, BR Partners passaria num filtro de uma carteira de dividendos, na minha opinião? Olha, para o meu perfil de investidor, sim, passaria. Só que você tem que ter em mente o quê? Bancos de porte menor, eles são mais voláteis. Você vai ser questionado pelo mercado em algum momento. O Banco ABC, toda vez que o mercado joga para baixo, eu olho os resultados e falo, esse mercado tá maluco, eu compro confiantemente. Então você tem que entender bastante do case para ficar com segurança e aguentar essas volatilidades e saber que alguma coisa pode, de repente, desviar do caminho. Você vê hoje, eu gosto do Banco do ABC pra caramba, mas por ser um banco de porte menor, eu sei que em algum momento ele pode mudar ali a trajetória, o que eu não acho que vai acontecer, mas assim, fique sempre acompanhando de perto, tá? Então, de repente, você quer o Banco do Brasil, pode ter junto, inclusive é importante que tenha junto para equilibrar um pouco esse risco, aí depende do seu perfil, 70% Banco do Brasil, 30% BR Partners, quer colocar 50% cada, talvez fosse interessante colocar mais um bancão para dar um equilíbrio ali, né? Vai muito ali do seu perfil de investidor e também da sua carteira como um todo. Né? Se você já tem outras smalls na sua carteira, outras volatilidades, talvez você devesse ter um peso ali um pouco menor. Ah, não tenho nenhuma small na minha carteira. Pô, aí eu acho que pode até ser interessante ter um peso um pouco maior na BR Partners, de repente colocar uma outra small ali para equilibrar o Banco ABC, por exemplo, né, que é um banco que eu tenho, né? Enfim, cada um vai ter uma visão diferente e enfrentar a volatilidade de forma diferente e também ter uma correlação com a sua carteira. No fim do vídeo eu falo mais de BR Partners, mas por enquanto eu quero seguir com as perguntas e respostas para que as pessoas possam continuar assistindo o vídeo sem ter que necessariamente olhar a tela, tá? E vamos então para a segunda pergunta do Bales aqui, não sei como é que se pronuncia. Ele perguntou sobre a Aura Minerals, que ele já ouviu bastante eu falar, se eu invisto nela, é uma curiosidade dele. Sim, eu invisto exatamente naqueles fundos, né? Eu comprei a Aura ali quando ela estava largada as traças e ela ficou um tempo ali e ela subiu bastante, inclusive uma alta concentrada nos últimos 12 meses de 210%. E adivinha, no começo do ano ali quando ela deu uma quedinha, eu estava comprando mais um pouquinho, é mais difícil você comprar depois de subir tanto, mas eu ainda vejo a Aura Minerals muito descontada, o ouro disparando, óbvio que ajuda ela, então tem esse risco do ouro realizar uma queda ali, poderia causar uma pressão nos resultados de estar investindo numa commodity em alta, mas é uma commodity bem segura, uma commodity de reserva de valor, enquanto a empresa em si tem muito crescimento para acontecer, tanto dos já esperados, como alguma surpresa de EMAs aí que pode acontecer na Aura Minerals. Cara, tem um vídeo bem completo para quem é membro do canal, onde eu faço toda a reflexão do case da Aura aqui. Cara, é um case ainda muito, muito interessante na minha visão. É um daqueles cases que a gente daqui a uns anos vai falar, olha só, o quanto que eu consegui em alta dessa empresa. É hoje a sexta ou sétima maior posição na minha carteira, porque infelizmente quando ela começou a subir, eu desacelerei muito ali, né, com ela, mas assim, é uma empresa
muito, muito bacana. Inclusive, é um exemplo de como funciona o Dividend Yield on Cost. Ela está com um yield hoje de 4,73 e quem comprou, por exemplo, a um preço 3 vezes menor, está ganhando aqui um yield de quase 15%. Então, assim, você tem que pensar no Yield on Cost também. É um case de crescimento e dividendos crescendo também. É incrível. O Marcos perguntou, tava bem os papéis nesses preços, aportes nesses valores, e agora tudo subiu. Nunca cai mais? Olha, esse tipo de vídeo é aqueles que eu respondo em vídeo de macroeconomia. Muitas vezes parece que eu só estou fazendo um vídeo ali para dizer o porquê que a bolsa caiu, mas dentro desses vídeos eu normalmente explico o que esperar mais para frente, ou de repente a bolsa subiu, eu também falo, mas o que esperar mais para frente. São os vídeos de macroeconomia, onde eu falo o que está acontecendo com os Estados Unidos, com a China e principalmente também o Brasil, né? Então é lá que estão essas respostas. Tem uma série de coisas para a gente pensar. Uma das principais aqui falando do Brasil é o quê? Na pauta ali a questão da taxação de dividendos, o governo está numa frenética aqui de querer gastar mais para aumentar o apelo ali para a população, para aumentar a popularidade com a população, exatamente a popularidade do Lula caindo nas pesquisas, já começa a dar aquela sensação de eleições, isso também faz a bolsa subir, isso tem impulsionado bastante a bolsa, e nós temos as próprias pesquisas eleitorais, que eu já disse muitas vezes, que a partir do segundo semestre vai começar a ganhar mais peso ali, imagino no ano que vem também. Então o mercado ainda não está, pela milésima vez eu falo isso, o mercado ainda não está precificando uma eleição 50% de cada de chance de ganhar. A gente não sabe se a direita pode de repente ganhar. O mercado está olhando mais ainda o Lula, porque os preços estão extremamente deprimidos da bolsa. Eles devem fazer em algum momento essa bolsa começar a subir, como eu já mostrei inúmeras vezes outras campanhas eleitorais do passado. O maior exemplo é esse contra a Dilma ali, foi muito parecido, aconteceu que a Dilma ganhou, a bolsa depois voltou a cair. É o que pode acontecer aqui, o Lula vai e ganha, a bolsa volta a cair. De repente o Lula vai e perde, aí a bolsa continua alta, né? E quem não comprou nesses preços baixos vai ficar olhando, o que vai fazer? Vai comprar bem mais caro ali, né? Então, na minha opinião, eu acho que a bolsa está barata, mesmo que o Lula volte a ganhar as eleições, a bolsa vai continuar barata até que ele, né, tome uma iniciativa ali de mudar um pouco os rumos da economia, porque não pode continuar desse jeito para sempre. O Thiago perguntou, Eletrobras vale a pena? Olha, no ano passado eu dizia que ela já era a elétrica uma das mais baratas da bolsa, que eu mais gostava. Estava dando prioridade para a ex-energia, sim, que eu mais gosto de longo prazo, né? Mas logo na sequência vinha ali Eletrobras e Sanepar, do setor de utilidade pública, que eu mais estava gostando. E esse ano eu continuo aqui, inclusive até de repente a Eletrobras sendo a favorita. Sim, ela teve uma alta daquele fundo bacana que ela estava ainda há pouco, só que também teve um desenrosco muito importante que estava apertando as ações ali da questão com o governo. Como vocês sabem, a Eletrobras foi privatizada em 2022 para sair daquele modelo de cotização infernal que a Dilma enfiou no rabo da Eletrobras, e era necessário um desembolso gigantesco para ela conseguir sair desse esquema de cotização. Eu já aproveitava e já renovava ali as concessões das usinas dela. Ela conseguiu fazer isso, privatizou, renovou e tudo mais, só que para essa privatização ser bem sucedida, teve um acordo ali onde a Eletrobras seria uma corporation, sem controlador definido, e ninguém poderia votar mais de 10%, mesmo o governo mantendo 40% das ações. Seria mais uma questão ali do governo ter um retorno melhor de dividendos e tudo mais, mas ele não teria controle da empresa. E o acordo saiu conforme o justo, né? O combinado não sai caro, e o governo não vai poder votar mais de 10% de fato, mas para compensar um pouco a insatisfação do governo, eles deram mais cadeiras no conselho. Ao invés de uma que a Eletrobras tinha, eles deixaram até 3. Então acaba aumentando ali a presença do governo na Eletrobras, mas assim, dos males o menor. Pelo menos ela não vai ter aquele direito de voto de 40%. Outra dor de cabeça para a Eletrobras é a questão das usinas nucleares, aqueles investimentos infinitos que nunca terminam, que o governo obriga a Eletrobras a fazer. No momento está suspenso e eles estão ali ainda vendo em acordo o que vai fazer em relação à Angra 3. Mas o problema é que esses investimentos são tão ruins que até mesmo o governo também tem de fazer junto com a Eletrobras. Acho que nem mesmo o governo está querendo fazer, acho que essa que é a verdade, né? Mas de qualquer forma, o principal ponto positivo aqui foi em relação
a questão do direito ao voto. Tem também algumas perguntas sobre a CEMIG, que está apanhando hoje do mercado, uma série de recomendações de venda e batendo o pessoal em relação a dividendos, resultado, vamos falar rapidinho, tá? Lembrando que ontem eu trouxe um vídeo, inclusive, falando sobre os dividendos da empresa e relembrei sobre a questão da federalização da CEMIG e da Copasa, que em algum momento foi um medo. Eu não acho que isso possa mais acontecer, não aos moldes antigos. Se isso for acontecer, vai ser via privatização, que é um ponto positivo. A empresa é privatizada nos moldes da Eletrobras, Corporation, e aí depois disso pode fazer a federalização, mas aí o governo não poderia votar em mais de 10%, e nesse cenário não tem problema ser federalizado. O problema é passar para o governo federal, com direito a voto e tudo, para o governo fazer aquela bagunça generalizada na empresa e destruir todo esse crescimento lindo que a empresa vem passando nos últimos anos. Então isso eu acho que não acontece mais, o que é um ponto positivo. Se vai privatizar ou não, eu já acho complicado de opinar, eu acho que até o prazo está apertando, então talvez não privatize, mas enfim, eu acho que tem, nessa questão da privatização versus federalização, tem mais espaço para o positivo, privatização, do que para o negativo, federalização, que eu acho que não acontece mais naqueles moldes antigos, tá? Bom, dito isso, a gente vê aqui a CEMIG pagando 12,4% de dividend yield nos últimos 12 meses, isso chama a atenção do pessoal, né? Então a empresa vem no último ano subindo 30,6%, isso que ela está um pouco de queda hoje, porque o mercado está batendo na CEMIG tanto em termos de preço de resultado como de dividendos. É óbvio que os dividendos vão diminuir, isso é evidente. Então, o Itaú faz esse alerta. Em termos de resultado, acho que o pessoal exagerou um pouco. Sim, teve uma queda porque o lucro foi inflado no último período, né? Então a gente vê aqui o lucro caindo 47%, a receita até subiu, mas o EBITDA caiu 10%. E aqui que está um pouco do desapontamento aqui em relação aos analistas. Eles esperavam um resultado um pouco melhor ali no operacional. O EBITDA eles esperavam um pouco maior, então veio cerca de 5% abaixo de algumas expectativas. A XP comenta que o número veio ligeiramente abaixo, 5% abaixo do resultado operacional. No entanto, a CEMIG continua a tendência operacional positiva no segmento de distribuição, demonstrando melhorias sequenciais e um aumento significativo no CAPEX no período. É o que a CEMIG vem fazendo aí nos últimos anos, né? Evoluir pra caramba, fez um turnaround muito bacana e continua seguindo ali. Eu, de fato, desde o ano passado, já colocava dividendos para 2025 na CEMIG na casa do 1 dígito, ali na casa dos 8 e pouquinho. Depois do resultado, quando a gente fecha o ano, eu recalculei tudo e reduzi um pouquinho a estimativa do dividendo em 7 centavos, ainda ficando na casa dos 7,5 de yield. Então, ainda é um yield bacana, mas de fato menor aqui do que os 2 dígitos. As casas de análise aqui estão dando porrada nos dividendos da CEMIG, tem gente falando aqui ó, em 6,5 de yield, que é menor ainda do que eu estou vendo, mas eu não vejo isso como um problema, não necessariamente. Se você investe por longo prazo e a empresa continuar crescendo esses resultados, o que vai acontecer com o yield é que o yield on cost da empresa vai subindo ali, né? Mas ainda assim, no momento que nós estamos com a bolsa extremamente descontada, eu realmente prefiro outras elétricas, se eu tivesse a CEMIG. Mas também não venderia, o pessoal aqui está mandando vender a ação. Então o Itaú rebaixa a CEMIG para venda, eles enxergam um tiro interno de 7,7%, chegando ao ponto de falar que pode ser uma boa operar vendido, shortear a CEMIG. E um ponto que pode ser interessante para quem é buy hold é que conforme o pessoal for entrando nessa de venda a CEMIG, talvez comece a fazer pressão realmente na empresa, ela possa ter alguma queda ali e ficar descontada. Se continuarem outras classes de análise a forçar isso. Porque o que pode acontecer também é o pessoal fazer o que a gente chama de long and short. O que quer dizer? O cara não simplesmente aposta contra a CEMIG, como a bolsa está barata, pode ser um pouco de risco. O que ele faz é, caramba, exemplo, Eletrobras. Pô, eu gosto da Eletrobras. Vai lá, compra a Eletrobras e pega alugada as ações da CEMIG e vende sem ter, né? Que é o short aqui. Faz um short na CEMIG. E aí o que ele ganha? Se o setor sobe ou cai, não muda para ele muita coisa. Agora, se a Eletrobras sobe em relação à CEMIG, aí esse cara ganha. E é uma estratégia que acaba sendo feita de graça. O cara não precisa alocar um capital para isso, porque ele está vendendo a CEMIG. Então ele está usando o dinheiro da CEMIG para comprar ações da Eletrobras e fazer esse long short. É só um exemplo, não vai fazer isso, porque eu mesmo não faço essa estratégia, mas eu estou só apontando aqui que é assim que o mercado funciona. Daqui a pouco o pessoal começa, não, venda, e aí pode ser que as ações caiam, né? Pode ser, por enquanto só temos uma casa de análise aqui mandando venda e falar até para shortear.
Então acho que é evidente que a estratégia short, o risco é a CEMIG subir, e aí pode acontecer pela própria CEMIG, ou de repente pelo setor, ou de repente pela bolsa como um todo brasileira subir. Quando você faz long short, você está mais exposto aqui em relação às empresas em si, né? De repente a Eletrobras, que eu dei como exemplo, ela performar melhor que a CEMIG deu bom, se acontecer o contrário, deu ruim. Imagina a CEMIG é privatizada, lascou, né? Então assim, é meio que também tem um fator sorte envolvido, né? Bom, a recomendação então aqui é Itaú é neutra, a BTG, a Genial e a XP colocam aqui, aliás, desculpa, o Itaú é venda e as demais são neutro. Então agora vamos falar rapidamente da BR Partners, né, que em relação ao último resultado, a gente viu a receita caindo um pouco em relação ao 3T, mas em alta ainda em relação ao 4T. As despesas também subiram, como a gente pode ver, elas vêm subindo, né? Mas de qualquer forma o resultado operacional subiu 15% em relação ao mesmo período do ano passado, em relação ao 3T caiu 27,5%. Porque o IR acabou ajudando aqui, então você tem que isolar sempre o IR aqui, né? E você teria visto uma queda menor, inclusive em relação ao 4T, teria visto até uma queda que na verdade não aconteceu operacionalmente falando, foi até melhor aqui, né? Então eu gosto mais de olhar aqui a BR Partners nesta linha que ela mesma já mostra aqui. Podemos ver o ROI da BR Partners interessante subindo, né? O lucro por ação subiu também, o dividendo subiu. Interessante também ficar atento que esse dividendo não deve se repetir nesse nível aqui em 2025. É um banco um pouco diferente, é um investment bank que atua no mercado de capitais, na gestão de ativos, é um pouco diferente. Ela está não tão naquela questão dos bancões, né? Preocupado com a inadimplência, mas ela está preocupada com o mercado aquecido, né? Então ela também tem um vínculo com economia, né? Agora eu vou dar a minha visão sobre a questão do mercado aqui, ao qual ela participa, né? Nós temos aqui o MEAs, que é fusões e aquisições, que nós temos o quê? Uma correlação muito direta e rápida com a Selic, né? Então, Selic subiu, diminuiu esse setor aqui, né? Isso aqui, quando a economia melhorar, que eu acho que pode demorar um pouco, a gente vai ver aí, nós teremos isso aqui melhorando muito na frente da empresa. Então, ela conseguiu bons resultados, mesmo com o MEA pressionando. Mas olha o que eu vou pontuar aqui em relação ao mercado de capitais, tá? O mercado de capitais não é apenas o subir e descer da Selic. Tem um período aqui que as empresas, por exemplo, em 2024, teve muita reestruturação de dívida, né? Então a empresa vai lá e recompra debênture e remete de novo, não sei o quê. Então toda essa movimentação também acaba ali tendo uma participação na reestrutura das empresas aqui no mercado de capitais pela BR Partners. Então ela acaba usufruindo disso. Só que isso aqui, com a Selic alta, vai pressionando e pressionando e pressionando, não vai zerar, porque sempre vai ter uma reestruturação, uma nova emissão, as empresas também não vão nunca mais parar de pegar debêntures, não é bem assim, né? Mas vai desacelerando de forma mais tardia, esta é a minha visão, né? Então observa isso aqui, tá? A minha opinião é que isso aqui, num primeiro momento, não é atingido e depois vai atingindo ali aos pouquinhos, então vai diminuindo. Inclusive, o recado que a empresa manda aqui, ela fala, pô, 2024 foi recorde, não sei o quê. Ela dá uma sensação que já vai dar uma grande esfriada em 2025, né? Eu não sei o ritmo que isso pode realmente dar uma esfriada, mas vamos ficar atento, tá? Porque vai em linha com o que eu penso. Ó, recuperação judicial no Brasil subindo, tá? Então, nem tudo na economia acontece instantaneamente, outras coisas acontecem instantaneamente. Vamos pensar que Selic subiu, bolsa caindo, uma empresa vai querer fazer IPO, né? Agora, pô, Selic mudou, não sei o quê, pô, acho que tá na hora de eu fazer uma reestruturação. Ó, o que a Cosan fez? Fez ali uma reestruturação na dívida e tudo mais. Então, eu acho que isso aqui tem um impacto mais tardio, tá? Vamos ficar atento, mas isso não tira o mérito da empresa. Estou falando do mercado em geral, que é um mercado apertado para 2025. Inclusive, se você ler isso aqui, dá uma impressão até mais aqui pessimista do que eu, talvez, né? Eu ainda acho que vai um efeito um pouco mais gradativo mais para frente. Ela já está falando, ó, 2025 já vai dar uma azedadinha aqui mais pesada, hein? Enfim, Investment Bank, que já vai sofrendo ali num primeiro momento, então assim, nós já estamos meio que sofrendo agora, então a tendência aqui é quando melhorar a situação, isso aqui já dá uma voada. Resumidamente, Internet Bank aqui com MEAs e tudo mais, estamos mais próximo do fundo do que do topo, enquanto aqui pode ser o contrário, na verdade, né? A gente continuar azedando, a situação é ir caindo, né? Então, a receita por área de negócio tem gestão de patrimônio, tem Treasury Sale and Structuring, que é uma frente importante aqui, vamos ver em relação ao ano, né? 15%. E temos a principal, que é Internet Banking e ICM, que também acaba sofrendo muito com a economia apertada, ela está indo bem aqui.
A empresa até destaca alguns eventos aqui em 2024, como inclusive MA, importante aqui da Áurea, né? Temos outros MAs, aprovação de recuperação judicial, temos vários eventos aqui acontecendo. Considere se tornar membro do canal para você ter acesso a vídeos exclusivos e também a planilha de dividendos. Eu vou aqui comentar o dividendo da BR Partners, que eu estou avaliando aqui a possibilidade de cair para 1,25, dando então 9% de yield, enquanto outras casas de análise, como a AGF, por exemplo, estão precificando um dividendo em 1,54 reais, que dá maior aqui. Vamos ver só quanto que daria de yield. Daria 11,12. Só que a empresa no último ano ela pagou 1,90 e poucos de dividendos ali. Então vai ter uma queda na visão do AGF para 1,53 e uma queda na visão do Dalton também para 1,25. Só que a ação também vem em queda, né, de 9,85%, mesmo com um ótimo dividendo. E isso deixa ela interessante, né? Olha só, você pega aqui os últimos anos, ela vem em queda, ela está meio que pressionada, mesmo com seus resultados subindo. Olha só, o lucro que era de 1,32 foi subindo, agora está em 1,84. O PL médio inicial de 13 e pouco, agora está em 7,47. Não se esqueça do like e seu comentário, inclusive eu vi os comentários de vocês ontem, vou sim fazer em breve, Vale contra Bradespar, atualizar um pouco ali da Vale e já aproveitar e fazer essa comparação aqui, tá? Um abraço e até o próximo, valeu!